Gente, Francisco Coutinho com mais um conteúdo aqui para o canal da Coach Vistos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você, trocar uma ideia com você sobre perguntas que podem ser feitas aí para adolescentes, crianças que vão na entrevista juntamente com os pais. Então é de extrema importância as informações que a gente tem para te repassar no vídeo de hoje. O que eu tenho que te falar é que para que você possa entender realmente esse conteúdo, você deve ficar até o final desse vídeo. Tudo bem? Quero também, claro, obviamente, te pedir, inscreva-se no nosso canal, porque se você se inscrever, todo o conteúdo que a gente subir para cá, você vai estar acompanhando, se você é alguém que tem interesse em estar tentando um visto americano. E não posso também deixar de pedir que você deixe um like nesse vídeo, porque eu sei que essas informações elas vão te ajudar. Então, como uma forma de retribuição, deixa aí o like em nosso vídeo. Tudo bem, gente? Então vamos aqui seguir com o nosso conteúdo, porque a gente realmente quer falar para você das perguntas que podem ser feitas no momento da entrevista para o seu filho, para a sua filha que está indo no consulado americano com você na entrevista, tá? Vale começar esse vídeo falando, vale ressaltar, no caso, que os menores de 14 anos, eles não precisam ir na entrevista, com exceção daquele filho que o pai quer levar. Às vezes tem pessoas que falam, eu acho que vou levar, não tem com quem deixar, ou eu vou levar para dar um ar de família maior, enfim. Então assim, é opcional se tem de 14 abaixo, mas tem de 14 acima, aí tem que levar na entrevista. E esses que têm a obrigação de comparecer a uma entrevista com os pais, é que nós temos que ter cuidado. No caso, os pais que estão levando os filhos na entrevista. Por quê? Porque algumas perguntas, como por exemplo, destino, inicialmente, pode ser perguntado aí para esse menor adolescente, tá? Geralmente, quando o entrevistador ele pergunta para o entrevistado, que é o menor de 14 anos, ele pode querer saber para aquele adolescente se ele sabe realmente qual é o destino que os pais estão indo juntamente com ele. Então, às vezes, o grande problema é que os pais, não estou generalizando, obviamente, mas os pais podem, digamos assim, dar uma relaxada, porque entende que aquele menor, ele é adolescente e eles não vão perguntar nada para ele. É aí que a gente pode se confundir e se enganar, porque uma vez que esse menor adolescente ele está na entrevista e que ele tem obrigação de estar ali, sim, o consulado pode estar elevando a palavra a esse menor. E ele tem que estar preparado para responder. Um menor uma pessoa de 14 anos, na verdade, ela já tem capacidade mental, para responder ali perguntas que estão ao seu alcance com relação à escola, com relação a destino. Então, geralmente, quando o consulado eleva a palavra para esse menor adolescente, eles podem iniciar perguntando sobre o destino. E o que exatamente sobre o destino o consulado pode perguntar? Então, gente, eles podem perguntar quantos dias a pessoa vai ficar nos Estados Unidos. Eles podem perguntar quem paga pela viagem desse menor adolescente. E tudo isso são perguntas que estão sendo direcionadas ao menor adolescente. Então, perguntas como: quem viaja com esse menor adolescente? Ele tem que saber, porque isso vai estar no formulário DS. E também eles podem perguntar, principalmente, sobre o destino. Porque chegando nessa parte de destino, o consulado americano, o entrevistador no caso, se ele sentir ali que os pais estão muito nervosos, muito nervosos ali, eles podem, a partir do momento que eles entendem isso, eles podem começar a fazer mais perguntas ali para aquela criança, aquele menor adolescente, para ver se esse adolescente fala alguma coisa que não tem que ser falado.
Então, mais uma vez, eu deixo um alerta, deixo os cuidados. Converse com o seu filho, com a sua filha, que está indo no consulado com você fazer a entrevista para o visto americano, porque realmente é necessário que haja um diálogo antes da entrevista entre o pai e o filho, para que não haja contradição de informação. Então, essas informações iniciais que eu passei para vocês podem ser questionadas para o menor adolescente, que é sobre destino, quem paga pela viagem e quem viaja com ele, e quantos dias está indo ficar nos Estados Unidos. Então, o início pode ser isso que eu acabei de colocar aqui. Uma outra coisa também que o consulado pode perguntar para o menor adolescente é sobre escola. Exatamente. O que é que o consulado pode abordar referente à escolaridade? Formulário eletrônico DS-160, quando o menor ele ainda está cursando ali o ensino fundamental, isso não é informado no formulário, somente a partir do ensino médio. Todavia, o consulado, o entrevistador, ele tem liberdade para perguntar o que ele quiser perguntar. Então, volta a falar, esse menor adolescente, ele tem que estar preparado para responder coisas que estão ao alcance dele, que no caso, a gente falou de destino agora há alguns instantes, e agora a gente está falando sobre escolaridade. Então, o que pode ser perguntado referente à escolaridade? O nome da escola, o consulado pode perguntar, o endereço da escola. Poxa, mas o endereço da escola, sim, eles podem querer fazer uma busca. De repente, para ver ali se realmente é aquela escola que o menor adolescente citou, se é realmente aquela escola mesmo, ou de repente o consulado pode querer fazer uma busca mais a fundo referente às informações estudantis e acabar perguntando aí para o menor adolescente desde quando que ele começou a estudar. Ou seja, o consulado pode de repente até perguntar para o menor adolescente qual é a previsão de término do ensino fundamental, se ele faz o ensino médio, qual é a previsão de término do ensino médio. Quando o menor adolescente faz o ensino médio, eles podem perguntar quando começou, porque já tem como ter uma noção, porque só são 3 anos, então ele pode perguntar quando começou e quando vai terminar. Agora, quando trata-se do ensino fundamental, geralmente eles perguntam mais a previsão de término, porque quando se inicia o fundamental é criança ali, tem poucos anos ainda, então eles não perguntam isso. E sobre escola ainda também, eles podem perguntar se a pessoa estuda em escolas particular ou público. Então, esse menor adolescente ele tem capacidade de responder tudo isso que está sendo perguntado sobre escolaridade. É muito importante, gente. Vocês não fazem ideia. Os pais eles devem estar preparados para responderem o que é perguntado, mas se o consulado exige que tenha o menor adolescente ali na entrevista, que ele esteja ali presente, então ele tem que estar preparado também para responder aquilo que está a seu alcance, que nada mais é, nada menos é do que os tópicos que eu coloquei nesse vídeo. Tá? Para finalizar o vídeo, eu quero ainda citar também que o menor adolescente ele está sujeito a cair em pegadinhas também, porque como ele ainda não tem tantas informações como o adulto, o consulado de repente pode querer perguntar algo que possa comprometer a entrevista, ainda que o entrevistado não tenha más intenções com relação à imigração para os Estados Unidos, mas de repente às vezes ali no momento da pressão, no momento do nervosismo, ele pode acabar fazendo perguntas aí que o adolescente ele de repente não queira, aliás, não é que não queira, né, mas ele de repente não consiga dominar ainda tais certos tipos de pergunta, e aí isso pode acabar levando a uma recusa do visto. Mas isso que eu estou falando para vocês não é para assustar ninguém, pessoal. Eu só acho o seguinte: a pessoa que está indo no consulado americano e está levando o filho,
que vai participar de entrevista, ele tem que estar preparado, ele tem que estar preparado para responder o que é perguntado. E o consulado não vai cair em cima dele bombardeando perguntas, como geralmente acontece quando é com o adulto, porque eles sabem, eles têm noção que o adolescente não tem tanta coisa a expor, porque o adolescente é um estudante. Mas eu volto a falar, tem que estar preparado, né? Então, já com relação ali à criança que já tem 12 anos, 11, né, 7 anos de idade, esse então, eles realmente não perguntam nada. Geralmente quando eles dirigem a palavra a uma criança ali, que tem 7, 10 anos de idade, eles falam assim, brincam um pouco, perguntam, vai pra Disney e tudo, aquela coisa assim mais de criança, né, coisa infantil. Mas nada que possa realmente comprometer a entrevista quando o assunto é crianças que têm aí de 5 a 10 anos de idade, tá? Agora, quando é o menor adolescente, que tem de 14 acima, aí esse tem que estar um pouco mais preparado para responder qualquer possível pergunta que o entrevistador possa fazer com relação à escola, com relação ao destino, e ficar alerta, em estado de alerta com relação a qualquer tipo de pegadinha. Com relação à pegadinha, é sempre interessante que os pais conversem com os filhos antes de irem na entrevista, para que o filho, de repente, não fale além do que é para ser falado, além do que está sendo perguntado. Tá, gente? Então, no vídeo de hoje era isso que eu queria comentar com vocês. São informações que podem realmente ajudar, que pode te alertar, né, com relação ao filho que está indo na entrevista. E ainda vale ressaltar que quando o consulado pergunta alguma coisa para aquele menor adolescente e que ele trava ali na hora, não conseguiu responder, o pai que está ali do lado pode tranquilamente responder pelo filho, pode estar ajudando com a informação. O que não pode é se porventura o entrevistador está conversando com o filho, o adolescente, e o pai se intromete. Aí eu não recomendo. Mas se o filho deu uma travada, o pai ou a mãe pode, né? Não é porque isso, porque aquilo. Bom, enfim. Certo, pessoal? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Realmente são conteúdos que a gente vai vivenciando durante o nosso dia a dia. A gente vai vendo o que vai acontecendo. E a gente vai trazendo aqui para o YouTube, para o nosso inscrito, né, que está buscando informação sobre visto americano, e tudo no intuito de ajudar. A única coisa que eu peço realmente é que você deixe um like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. E brevemente a gente está retornando aqui no YouTube com mais informações sobre visto americano para os Estados Unidos da América. Boa sorte!